Boa noite, gente, tudo bem? O tema dessa aula a gente pegou das sugestões que vocês deram no formulário e esse vídeo seria sobre palavras que podem confundir. Então, seriam aquelas que são parecidas na grafia, na pronúncia ou até similares, né? A gente pode escrever da mesma forma ou falar da mesma forma, só que são palavras diferentes e por isso elas têm significados diferentes, então não daria para usar as duas no mesmo contexto. Aqui então seria um sumário do que vai ter nesse vídeo. Então a gente escolheu 6 tópicos, né? Então 6 pares de palavras. O primeiro seria os tipos de mal, então o mal com L e o mal com U. Também tem o mas e o mais, o pode e o pôde, que a diferença é o acento circunflexo, o comprimento e o comprimento, o eminente e o iminente, e descrição e descrição. Então, começando sobre o tópico 1, que seria a diferença entre o mal e o mal, aquele que é escrito com L, e aquele que tem o U. Então, nesse slide, seria explicando essa diferença, né, quando a gente usa cada um. E quando a gente fala do mal com L, a gente está se referindo a um advérbio. Advérbio é aquela palavra que ela vai mudar o sentido de um verbo, de um adjetivo ou de outro advérbio. E a gente tem que lembrar que um advérbio ele é invariável, ou seja, não dá para colocar um advérbio no plural ou colocar ele mudando também, né, feminino e masculino. Então, quando a gente usa como advérbio, ele só vai ficar mal. E esse mal com L, ele é o oposto de bem, né, e ele também pode ser um substantivo, só que a gente vai ver os exemplos disso mais para frente. E sobre o mal escrito com U, ele já não é um advérbio. O mal com U, ele é um adjetivo. Então, o adjetivo ele é variável, né? Então, ele tem uma forma ali no plural e também dá para mudar masculino e feminino, igual está ali no segundo tópico, né? O mal e o maus, e o ma e o mas, que seria o feminino. E o mal com um, ele é o oposto de bom. Então, enquanto o mal com L é o oposto de bem, o mal com um é o oposto de bom. Então, aqui seriam os exemplos, né? Agora, para a gente aplicar esses dois tipos de mal. E uma dica para saber qual você vai usar, se você está em dúvida qual é o mal que vai escrever na frase. Você pega aquele mal e substitui por bom e por bem. Se der certo com o bom, você vai colocar o mal com o. Mas se a frase fizer mais sentido você colocando o bem, você vai colocar o mal com L. E para decorar, né, essa associação de qual é o bom e qual é o bem, quando a gente escreve mal, tem o L, né, de forma manuscrita, e na forma também, quando a gente escreve o bem, tem o E. Então, o E e o L se parecem, né, quando a gente escreve. Então, a gente pode decorar que quando tem o bem, ali o E, a gente associa com o L do mal com L. Então, o primeiro exemplo seria meu irmão dirige mal. Então, a gente está em dúvida se seria o mal com L ou o mal com U. A gente coloca meu irmão dirige bom ou meu irmão dirige bem. Tá certo se a gente escrever com bem. Né? Então, se tem um E, a gente vai colocar com L. Então, meu irmão dirige mal, o mal esse com L. Em relação ao segundo exemplo, agora ele é um mau cozinheiro. Então, vamos substituir de novo. Ele é um bom cozinheiro ou ele é um bem cozinheiro? Tá certo falando ele é um bom cozinheiro. Então, quando a gente substitui na frase dá certo com bom, a gente vai colocar esse mal com U. E um exemplo ali agora, como a gente sabe que esse mal com ele tem a forma ali variável, né? Ele pode ir para o plural ou ele tem feminino e masculino. Se a gente colocar a segunda frase, o segundo exemplo ali, ela é uma má cozinheira. Então, a gente mudou de cozinheiro para cozinheira. E esse mal ele também mudou, né? Porque ele tem ali que se adequar ao cozinheira. Então, ela é uma boa cozinheira ou ela é uma bem cozinheira? Dá certo com boa cozinheira, né? Então, a gente sabe ali que a gente vai colocar o mal, só que agora no feminino, porque está concordando com o cozinheiro. E como eu tinha comentado, aquela parte do mal com L também pode ser, além de um advérbio, ele pode ser um substantivo, é quando, no exemplo ali, né, o mal dessa cidade é a violência. Se a gente colocar isso no plural, vai os males dessa cidade são a violência e a falta de saneamento. Males dessa cidade, né, sem aquele S de cidade. Então, como tem esse artigo O na frente, quando a gente tem uma palavra, a gente coloca um artigo na frente, a gente está substantivando aquela palavra, né? Então, ela era de outra classe gramatical, mas quando a gente coloca aquele artigo, acaba se transformando num substantivo, né? Esse foi o caso do mal, ele era um advérbio, a gente colocou o O na frente e virou um substantivo. E o substantivo, ele é variável, né? Ele pode ter plural, ele pode ter ali a forma masculina e a forma feminina.
Então, aqui nesse caso, ele já está sendo substantivo, por isso a gente consegue colocar ele na forma plural. Agora, em relação ao tópico 2, a gente vai ver a diferença entre o mas e o mais, aquele que não tem o i e o que a gente escreve com i. Então, aqui seria a diferença dos dois. Quando a gente escreve mas sem o i, ele é uma conjunção adversativa. Então, o que significa isso? É uma conjunção, a palavra ali que vai começar a sua frase. No caso, ela vai começar uma frase que vai dar um sentido oposto ao que você está querendo dizer. Então, a gente tem, por exemplo, no caso, o mas, ele é uma conjunção coordenada adversativa, Então, ele é uma coordenada quando você tem duas ideias, e essas duas ideias, elas não dependem uma da outra, assim, para você entender o sentido completo do que está querendo passar. Elas têm uma relação ali, Uma vai fazer sentido com a outra, só que se a gente colocar elas separadamente, a gente ainda vai conseguir entender o que está querendo passar. E adversativa significa que essas duas frases, elas têm, essas duas partes da oração, Elas têm sentidos opostos, São contraditórios. Então, esse mais, ele é aquele sinônimo de porém, no entanto, todavia, contudo, entretanto. Então, a gente consegue substituir esse mas por essas palavras e vai continuar fazendo sentido, se for para colocar o mas, Em relação ao mais, aquele escrito com i, ele já é um advérbio de intensidade. Então, advérbio, como eu tinha falado, é o mesmo caso ali do mal com L, que ele vai intensificar, no caso, porque a intensidade é um verbo, um adjetivo, um outro advérbio. E no caso, ele é o oposto de menos, Então, mais, menos, está se referindo ali à quantidade. Então, nesse slide, seria alguns exemplos, quando a gente vai usar esse mas ou mais. E para saber a dica, assim, qual você vai usar, você pega a sua frase e substitui por aqueles sinônimos que eu tinha falado, porém, no entanto, todavia, contudo. Ou você substitui por menos. Aquele que der certo, então se der certo com menos, você vai colocar um mais, escrito com i. Se der certo com aqueles sinônimos ali das conjunções, aí você coloca o mas, sem o i. Então, primeiro ali, a festa está ótima, mas já está ficando tarde. A gente substituir esse mas que está escrito. Estou em dúvida se é mas ou mais. Se a gente substituir essa palavra por porém, ou pode ser qualquer outro sinônimo lá, a festa está ótima, porém já está ficando tarde. Tá fazendo sentido, A gente sabe ali que tem uma oposição entre essas duas partes ali da oração, porque a primeira oração está falando que a festa está boa, A pessoa gosta ali de estar ali, só que já está ficando tarde. Então, a gente entende que, apesar da festa estar boa, ela já tem que ir embora porque está ficando tarde, Então, ali são ideias contraditórias. Por isso, dá para usar esse mas. Agora, em relação ao segundo exemplo, seria sou mais velha que minha irmã. Se a gente agora pegar esse mais e substituir por menos, sou menos velha que minha irmã, vai fazer mais sentido do que se a gente tentasse colocar um porém ali, Não teria ali para entender o que está querendo passar. Então, como deu certo com o menos, a gente vai usar o mais, que é aquele de intensidade lá, para intensificar que você é mais velha do que a outra pessoa. Em relação ao tópico 3 agora, seria a diferença entre o pode e o pôde. Quando a gente fala pode, sem o acento, significa que ele está, os dois no caso, o pode e o pôde, eles são conjugações ali do seu verbo poder. A diferença é que eles vão estar em tempos diferentes, Então, o pode, ele está na terceira pessoa do singular, ou seja, que é o ele e o ela, só que ele está conjugado no presente do indicativo. E o caso do pôde, ele também está na terceira pessoa do singular, igual o pode, só que a diferença é que ele já está no passado, ele está no pretérito perfeito do indicativo. Então, essa seria a diferença. O pode a gente vai usar quando tem presente e o pôde quando tem passado, ali no pretérito. No caso do exemplo, para a gente saber qual a gente vai usar, seria analisar o sentido da frase, ver se está no presente ou se está no passado, para a gente ver qual vai ser o tipo de pode que a gente vai usar. Então, ali no primeiro exemplo, ela não pôde comparecer à aula de ontem porque está com gripe. A gente vê ali que tem o ontem, Ontem está se referindo ao passado. Então, ela não pôde comparecer, ela não foi
aula de ontem. Então, se é uma ação que está ali no passado, a gente vai usar o pôde com o acento, né, circunflexo, porque está indicando que é o pretérito perfeito indicativo. Agora, o segundo exemplo, já hoje ela pode comparecer à aula, uma vez que já melhorou. Tem o hoje está indicando o presente, né, uma coisa que está acontecendo. Então, como está no presente, a gente vai usar o pode, que se refere ao presente do indicativo. Em relação agora ao tópico 4, seria a diferença entre comprimento e cumprimento. Quando a gente fala comprimento, escrito com o, a gente está se referindo à extensão, ao tamanho de alguma coisa. Então, quando a gente pega uma régua ou uma fita métrica, você vai pegar a dimensão daquele móvel, daquele objeto, você está medindo o comprimento dele, escrito com o. Quando a gente fala cumprimento com u, já é o ato de cumprimentar, né? Então você dá a mão para alguém, cumprimentar aquela pessoa, ou também finalizar uma tarefa, então a gente vai ver essa diferença nos exemplos. Para a gente saber qual a gente vai usar, seria analisar mesmo o sentido da frase. Aqui não tem muito uma forma assim de mais fácil da gente decorar. Então, no primeiro exemplo ali, você sabe o comprimento do seu guarda-roupas? Vou comprar um novo. Então, pela associação ali a um guarda-roupas, a gente quer a medida, né, a dimensão daquele imóvel, porque você vai comprar outro, né? Então, talvez ali para ficar do tamanho certo, né, na sua parede. Então, como a gente fala que você quer a dimensão, você quer o tamanho daquele guarda-roupas, é comprimento, né, o tamanho do móvel. O segundo exemplo seria, o funcionário fez um cumprimento de mãos no início da reunião. Então, o funcionário ele fez um cumprimento de mãos. Então, o que ele fez? Ele estendeu a mão dele para alguém no início da reunião e eles se cumprimentaram, né? Então, ele está saudando uma pessoa ali. Então, no caso, esse cumprimento a gente vai escrever com U, porque é saudar alguém. E igual eu tinha comentado, né, aquelas outras diferenciações que tem em relação a essa palavra, o cumprimento, escrito com um, ele também pode ter a função ali de seguir alguma coisa, executar algo. Então, por exemplo, o cumprimento das regras é imprescindível. Esse cumprimento já não está se referindo ao ato de cumprimentar alguém, né? Ele está falando ali que você cumprir as regras, você seguir as regras, executar as regras é muito importante, é imprescindível. Por isso a gente vai colocar também o cumprimento escrito com U. E por fim, ali o último exemplo seria eu cumprimento todos quando volto para casa. Nesse caso, a gente tem que lembrar que também existe o verbo cumprimentar, né? Então a gente está conjugando esse verbo cumprimentar na primeira pessoa do singular. Aqui no caso seria o presente do indicativo. Então, por isso também fica parecido ali com o cumprimento, né? Mas aqui no caso é um verbo, né? Então seria o verbo cumprimentar. Em relação ao tópico 5, a gente vai falar sobre eminente e iminente, a diferença ali se a primeira letra vai ser o E ou se vai ser o I. Então, quando a gente fala eminente com E, a gente está se referindo a alguma coisa grandiosa, alguma coisa excelente. Que é diferente quando a gente fala iminente, escrito com I, porque o sentido dessa palavra vai ser alguma coisa que está prestes a acontecer. Então, a gente percebe que uma palavra não tem nada a ver com outra ali, né? Mas significa... nem são sentidos parecidos, são coisas bem diferentes e a gente vai ver nos exemplos. Então, aqui nesse caso já tem uma dica assim, de como a gente pode fazer para decorar quando usa cada tipo. E a gente lembrando, o eminente era aquele sentido de algo excelente, algo grandioso. Então, a gente pode lembrar o E do excelente e o E do eminente. Então, os dois começam com E. Então, se o seu eminente ali tiver sentido de excelente, grandioso, a gente vai usar escrito com E. Então, um exemplo. Aquela torre é eminente. Então, se a gente substituir isso por grandiosa, aquela torre é grandiosa, também tem o sentido de excelente, né? Os dois começam com E. Então, a gente vai usar eminente escrito com E. Já no segundo exemplo seria, o perigo é iminente, não temos muito tempo. Então, se a gente substituir agora por prestes a acontecer, faria mais sentido do que a gente colocar que o perigo, no caso aqui, é grandioso. Porque se a gente analisar o sentido completo da frase, está falando que a gente não tem muito tempo, né? Então, quer dizer que o perigo já vai estar prestes a acontecer. Então, por isso, a gente vai usar o iminente ali, escrito com I.
Então, se for o sentido de algo excelente, começa com E, coloca eminente. Se for no sentido de preste acontecer, a gente coloca o iminente escrito com I. E agora, nós chegamos no sexto tópico, que seria a diferença entre descrição e discrição. Também ali uma diferença de um E e de um I. Quando a gente fala descrição, escrito com E, seria o ato de descrever alguma coisa, de contar em detalhes. Então, quando o seu professor pede na sua prova para você descrever, né, ali alguma questão, ele está pedindo para você contar sobre aquilo, né, você falar os detalhes do que ele está perguntando. E quando a gente fala discrição, escrito com I, seria o ato ali de você ser uma pessoa discreta, ser uma pessoa modesta. Então, aqui para a gente decorar também seria analisar o sentido da frase, né? Então, o primeiro exemplo seria: peço que me faça uma descrição sobre o ocorrido. Então, se a gente analisar ali o sentido da frase, você quer que a pessoa ela conte em detalhes o que aconteceu. Contar em detalhes é a descrição, então a gente vai colocar com E. O segundo exemplo seria: esse trabalho preza por discrição na análise dos dados. Então, analisando ali essa frase agora, você quer que a pessoa seja discreta, né? Que ela seja ali, não conte para ninguém o que está acontecendo com a análise dos dados. Então, seria como uma pessoa discreta, seria discrição, escrito com I. E uma observação seria que esse discrição, escrito com I, a gente pode usar ele numa expressão que seria a descrição de. E essa expressão ela é equivalente à vontade ou alguma coisa está à sua disposição. Então, quando a gente fala durante a festa, teremos doces à discrição. Então, quer dizer que você pode ali durante a festa comer os doces à vontade, né? Porque eles vão estar à disposição. É só um exemplo também, né? Como a gente pode usar essa expressão. Seria uma forma também de aumentar o nosso vocabulário. Então, foi isso essa aula. A gente pegou, né? A gente lê todas as sugestões que vocês mandaram pra gente. E esse tema foi assim que chamou a nossa atenção, pode ser interessante para a gente não confundir mais essas palavras. Se vocês tiverem também alguma outra sugestão de tema, podem mandar no chat, que a gente sempre lê tudo. E se vocês tiverem alguma dúvida, pode também mandar. Então é isso, boa noite para vocês, muito obrigada por assistir.